Olá, seja muito bem-vindo a essa segunda temporada do nosso programa Eu Gestor, aqui da Saúde. Nós vamos continuar com os assuntos voltados para a gestão e hoje, nesse episódio, vamos trazer um tema bastante interessante, que é sobre como analisar tendências para uma estratégia anual da sua empresa. Sócrates, obrigado pelo convite. Olá a todos, meu nome é Diego Ivo, sou fundador e CEO da Conversion. A gente é a maior agência de SEO no Brasil, 100% especializado em LinkedIn. Eu também sou um especialista em marketing, em posicionamento, em construção de marcas para gerar valor para as pessoas e também, principalmente, para gerar resultados para os negócios. Vai ser um grande prazer trocar ideia com você hoje e com o público. Como é que você identifica quais são as tendências que realmente importam para o seu setor? E evitar distrações com modismos aí passageiros, que a gente sabe que tem muito, né, Diego? Cara, eu acho essa pergunta muito boa, porque eu sou o cara que eu acredito mais do que em modas e tendências, eu acredito nos fundamentos. Mas quando a gente fala dos fundamentos, a gente está falando das coisas que são perenes. Mas se a gente ficar só no que é perene, no que está sempre lá, significa também que a gente não vai acompanhar as inovações. Então, acho que você precisa ter um equilíbrio entre o que é o fundamento e como o comportamento do consumidor, como os problemas de negócio naquele momento vão acontecendo. Então, eu acho que a grande pergunta que você tem que se fazer em relação a uma tendência é: ela resolve um problema de negócio que eu tenho hoje? Ou ela é só uma buzzword? Né? A gente estava conversando aqui sobre inteligência artificial, é algo que está super na moda, é uma buzzword. Saiu um cartoon da Marketunist, que é um cartoon do pessoal de marketing, e o pessoal tava no iate, assim, tomando champanhe, né? E a pessoa fala, pô, mas como é que você conseguiu o orçamento da empresa para fazer um negócio desse, né? Pessoal, falei que era de A. Muito bom. Então, por algo ser uma buzzword, as pessoas vão seguindo aquilo sem pensar muito. Então, talvez, para a grande maioria das empresas, IA não tenha quase nada para elas fazerem, porque elas não têm aquela expertise lá dentro. Vai ser uma simples moda passageira, que é quando aquilo estiver mais acessível comercialmente, vai estar meio que talvez empacotado em software, as soluções de mercado já vão vir prontas, mas para empresas não são empresas de IA, né? Ou a empresa vai efetivamente se tornar uma de IA. Recentemente a gente teve o caso do metaverso. Então, poxa, todas as empresas começaram a ter que estar no metaverso, vou criar um universo onde está lá, onde tudo é virtual, sei lá o quê. E aí a realidade chegou avassaladora, falou, cara, isso não tem nenhum valor. O Facebook mudou o nome dele para Meta, porque é uma grande aposta do Zuckerberg, continua sendo, mas, sei lá, ele é um gênio, né? Pode ser que daqui a 20 anos isso aconteça, pode ser só uma alucinação da cabeça dele. Comprando terrenos dentro da realidade aumentada, né, cara? Né? E esse negócio de moedas, criptomoedas, sei lá o que, cara, as pessoas não sabem, né? Então eu gosto muito de pensar quais são problemas concretos que eu tenho, o que resolve os problemas e o que eu realmente sei. Vão ter muitas coisas que vão ser legais, que são oportunidades que, cara, tudo bem eu não aproveitar essa oportunidade, porque eu não sei. Senão as empresas começam a se meter em coisas que elas não sabem fazer. Por mais que tenham oportunidades ali, elas não vão conseguir tirar o máximo proveito, vão se enrolar e não vai chegar muito a lugar nenhum. Então, assim, eu acho que o critério básico, você tem um problema para resolver, de que forma pode resolver esse problema? Bem, vamos supor, uma empresa precisa receber determinados documentos e aí tem um departamento de pessoas que ficam analisando, ficam carimbando e cadastrando em software, né? Você trabalha com tecnologia, deve ver isso acontecer bastante. IA vale a pena ou não? Cara, parece que é um uso muito simples de IA, então você conseguiria fazer isso, né? Mas você está resolvendo um problema concretamente e não ser. Eu acho que o grande problema é a coisa só pela coisa, a inteligência artificial pela inteligência artificial, o metaverso pelo metaverso, o marketing digital pelo marketing digital. Então as coisas acho que tem que ter finalidades. Eu acho que a grande forma de lidar é encontrando finalidade para as coisas e propósito. Muitas empresas, elas se perdem nas tendências, né? Então, eu já teve um cliente uma vez que ele veio me questionar na época da blockchain, quando estava em alta, ainda tá, mas
E, cara, e por que vocês não fizeram nada ainda com blockchain? Cara, tem para quê? Né? Então a gente tem que olhar, assim, os nossos fundamentos e ver o que essas tendências elas podem ajudar esses fundamentos, porque o fundamento é o atendimento, a dor do nosso cliente. Quais são as principais fontes e metodologias que um gestor pode utilizar para poder acompanhar e interpretar as tendências de mercado de forma estratégica? Eu acho que vai variar de setor para setor e de perfil de profissional para perfil de profissional, né? Eu acho que tem duas grandes coisas para se olhar. Sempre as grandes consultorias, o que elas estão falando sobre o tema, elas trazem alguma perspectiva que é interessante, ou grandes instituições que estão ali dentro da sua área. Só que tudo isso daí costumam ser relatórios muito ligados a tendências e, no fundo, eles estão vendendo uma solução de um Claro, problema e uma consultoria ali de um valor considerável, que talvez um problema que a pessoa nem tem. Então tem que ter algum cuidado em relação a isso, mas eu acho importante a gente entender o que elas estão falando. E, por outro lado, eu gosto de pesquisas práticas. Por exemplo, na Conversion, a gente lançou há algumas semanas uma pesquisa chamada Relatório Tendências de Marketing 2025. O que a gente fez? A gente entrevistou em torno de 700 gestores de marketing, profissionais de marketing, para entender o que eles estão fazendo. O que está dando resultado, o que não está dando resultado. Quais são as dores que eles têm, quais são os próximos passos. Então você vai muito na coisa concreta, né? Onde os caras estão investindo. Então você tem uma visualização efetiva de como empresas como a sua estão fazendo, no fundo, benchmark, né? Eu gosto muito da disciplina de benchmark, de você poder fazer comparações, não é somente copiar, mas entender. É uma Beleza, excelente tendência, né? Hã? Se a gente for analisar, é uma excelente tendência, o benchmarking. É a tendência prática, é a tendência do que as pessoas estão fazendo. Então, o problema está sendo resolvido. Não adianta você falar, poxa, a Coca-Cola está investindo no metaverso. Tá, mas você é a Coca-Cola? Primeiro, talvez se você for a Pepsi, talvez você possa também pensar em alguma coisa de metaverso ou algo parecido. Mas as pequenas, médias empresas e grandes empresas, não estou falando das gigantes, né? Mas mesmo as grandes empresas que faturam bilhões de reais, cara, talvez elas não tenham os mesmos problemas que a Coca-Cola, que a Nike, que a Apple tem. Não pode simplesmente imitar. Então, essa comparação com pares ajuda bastante, né? E acho que o networking vai ajudar bastante também. Então, você é gestor, você está em contato com outros gestores, participar de grupos e ter um grau de troca e de percepção de mercado vai ajudar bastante. Então, eu gosto de fazer uma mistura ali de olhar das tendências muito high level, né? Porque é importante a gente entender para onde o mercado está olhando, mas olhar concretamente, cara, o que o mercado está fazendo e quais são os próximos passos. Depois de identificar uma tendência, Diego, relevante, quais são os primeiros passos para que a gente possa incorporá-la ao nosso planejamento anual da empresa, sem comprometer as estratégias existentes? Eu acho que vai depender muito do contexto da empresa. Eu acredito que tem duas formas de resolver. Uma delas é incorporando dentro do planejamento, mas para isso daí acontecer, ou você precisa ter uma necessidade muito grande daquela resolução do problema, você está fazendo apostas mais altas, e aí você vai colocar lá dentro, vai precisar de um grau de atenção maior, ou se você quer testar alguma coisa, você separa um orçamento e fala, olha, a gente vai usar esse orçamento como P&D, por exemplo, como pesquisa e desenvolvimento, e a gente vai poder entender ali como estão as coisas. Uma coisa que eu gosto, e eu tenho um perfil muito hands-on, acho que você também, muitas coisas antes de trazer para minha empresa, para mudar todos os processos, mudar treinamento, mudar tudo, muitas coisas eu gosto de testar primeiro, por conta própria, né? Então, Um MVP, né? Um MVP. Então, a gente conseguir validar a coisa antes de ter uma mudança muito estrutural, a não ser que a necessidade seja de fato uma mudança estrutural. Mas se conseguir testar isolado, né, às vezes é muito mais fácil, porque quando você tá... Existe um viés cognitivo que é o do fear of missing out, né, o famoso FOMO. Você, cara, não, eu não posso perder esse bonde e tal, não posso perder o bonde do metaverso, do cripto, da inteligência artificial. Né? Existe uma pressão ali que é humana, aquilo que a gente às vezes vai tomando decisão e vai executando e fazendo coisas que não é prioridade, poderia estar num teste, poderia simplesmente validar, poxa, isso aqui não funciona. Se você tivesse, como você falou, colocado no MVP, você já teria falado, cara, isso aqui não funciona, você não precisaria mexer em todas as coisas. Então eu acho que
fazer coisas pequenas é sempre um caminho. Eu tenho como gestor, uma das principais qualidades que eu tenho é visão, né? E isso durante muito tempo me tirava do curto prazo, né? Então eu estava olhando para futuro, mas uma coisa que eu aprendi nos últimos anos e que tem me ajudado bastante é que qualquer coisa que você vai fazer precisa ter uma finalidade de curto, de médio, de longo prazo, e a depender da coisa mais de curto ou mais de longo, né? Mas tudo que você vai implementar, mesmo que seja uma grande tendência ou inovação, tá? Qual que é o resultado de curto prazo dela, né? Ah, mas Diego, isso colocar a empresa toda para rodar um sistema operacional de inteligência artificial, a empresa toda rodar com isso, vai ter que mexer em tudo. Beleza, pega um processo e coloca. Esse processo vai dar certo, depois outro, e outro, e outro, e outro. Então você vai criando... um rollout, né? Você vai criando um movimento. E aí, eventualmente no primeiro não deu certo. Eu falo, peraí, deu certo, mas não foi muito bem, porque a gente teve esse ruído, aquele ruído. Então eu gosto muito da gente pensar em resultados de curto prazo. Por exemplo, por quarto. O que a gente vai fazer até o final do quarto? Eu falo isso com o meu time. Cara, a gente tem que ter uma visão do ano, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, mas a gente tem que saber qual vai ser o ganho desse quarto. O que a gente, quando terminar o quarto, a gente vai falar. Isso aconteceu ou não aconteceu? Se aconteceu, a gente foi bem sucedido. Se não aconteceu, a gente não foi bem sucedido. A gente precisa ter essa coisa. Né, eu gosto muito de MVP. Hoje existem aí as tecnologias low code, no code, que nos ajudam exatamente para isso, né? Tem 3 novas funcionalidades que eu quero testar e que eu vou testar muito rápido. Isso está acontecendo agora na SalesGo por conta de tecnologias low code. Cara, eu vou plugar, vou testar, se der certo, eu vou investir. Eu acho que tudo a gente precisa conseguir fazer um pequeno teste, alguma coisa, né? É claro que muitas coisas vai ter que ter um comprometimento financeiro maior, né? E faz parte para ter uma coisa parruda, séria, robusta, mas valida anteriormente, né? Sei lá, por exemplo, em marketing. Eu devo ou não devo investir em SEO? Poxa, né, eu vou falar, não, para toda empresa SEO vai fazer sentido, mas na prática não vai, porque depende muito da empresa. O que uma empresa pode fazer? O seu departamento de marketing pode começar a fazer iniciativas de SEO. Cara, tem muito conteúdo gratuito. Hoje, quase todas as coisas, elas têm um grau de democratização, de redução de preço absurda, e a IA vai potencializar muito mais isso. Então, qualquer departamento de marketing consegue fazer um básico de SEO. Ali. Olha, o básico é esse. Pergunta pro ChatGPT. Pergunta para ele. O ChatGPT vai trazer o básico, né? Você não vai conseguir ir para um grau de profundidade maior. Mas você tem alguns resultados ali, você consegue extrair alguma coisa, aí de repente, assim, valida todas as coisas e eventualmente é a hora de contratar uma consultoria, mas faz uma coisa pequena antes, sabe? Por exemplo, você vende software. Acho que software, ele é, antes de tudo, um processo que vai rodar uma tecnologia. Então, poxa, valida se o processo está funcionando e implementar esse software vai ser muito mais efetivo. Muito bom, muito bom. Já fica a dica aí para você que é gestor. Bom, gente, chegamos aqui ao fim do nosso episódio aqui no Eu Gestor. Quero agradecer demais, Diego, pela presença, contribuiu bastante. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, pela audiência, obrigado pelo convite, Sócrates. Valeu. Você que está aí, até o próximo episódio, siga a gente em nossas redes sociais para que a gente possa debater mais o assunto sobre gestão. Grande abraço, tchau, tchau.